Deixa eu ver. Agora sim, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu descobri agora como um professor sofre, né? Passa o dia inteiro preparando um treinamento, estuda, aí os alunos resolvem, metade da turma falta. Isso é uma maldade, né, Zé? Mas faz parte da vida. Agradecer vocês, eu sei quanto é difícil dentro da nossa agenda reservar esse tempo para a gente pegar na prática, estudar, se desenvolver, mas eu prometo que hoje, primeiro, eu vou tentar bater a meta do prazo e trazer uma solução muito diferente, algo que é uma ferramenta que pode ser muito atrativa para convencimento de clientes, uma solução muito diferenciada, que eu acredito que, assim, a gente passou algum tempo estudando, né, antes de trazer essa solução, a gente ficou pelo menos em teste, acho que uns 4 a 5 meses, testando essa operação, como é que vai funcionar, processos, como é que sobe, como é que desce, se faz sentido, se para de pé, e parou, funcionou muito bem, e agora a gente vai começar a divulgar e trazer essa solução para vocês, tá? De novo, eu vou iniciar o compartilhamento, lembrem que quando começa a compartilhar, eu deixo de enxergar vocês, então, por favor, quando quiserem falar alguma coisa, só me chamar, que eu vou aparecer um segundo aqui, que eu... Agora sim. Aparecem para todos aí? Ok, sim, aparece. Maravilha. O que a gente vai trazer de diferente hoje para vocês, né? Primeiro que essa estrutura é dentro do Nila Bank, né? Se a gente se lembra, de novo, só separando a Nila em duas estruturas grandes, né? Ou duas operações, ou duas empresas, nós temos a gestão de patrimônio, focada em médicos e empresários, é um produto nacional, né? E o Nila Bank, que é as soluções offshore, seja de proteção patrimonial, seja de aposentadoria. E agora, a estratégia de dividendos sintéticos, tá? A gente encontrou uma forma de fazer os clientes investirem no mercado de alto risco ou de risco moderado, ter uma renda previsível e ainda ter segurança no negócio. Então, é investir em ações com proteção e renda. Esse é o pitch do produto, e é algo que quase todo brasileiro busca. Então, espera aí que alguém está entrando aqui um segundo. Voltou a compartilhar? Voltou. Boa. Sim. Então, o que eu gostaria no final deste treinamento de hoje? Primeiro, mostrar para vocês que essa estratégia, isso não é um produto, tá? É uma estratégia. A gente utiliza um produto financeiro para trazer essa estratégia, né? É uma ferramenta, sabe quando a gente usa uma ferramenta para uma outra, pega uma chave de fenda e usa que não seja outra coisa que não seja para apertar um parafuso? É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma ferramenta do mercado financeiro e utilizar ela para uma outra estratégia, trazendo uma solução e uma visão diferente para esse cliente. Então, eu queria que, no final disso, vocês entendessem o quanto é diferenciada essa solução e o quanto a gente pode trazer de segurança para o cliente dentro desse produto, tá? E, lógico, fornecer ferramenta e técnica para vocês tenham força ou possam convencer os clientes a entrarem nesse produto ou nessa solução. Joia? Lembrando, eu não enxergo ninguém, se tiver alguma dúvida, pode chamar, tá? O que eu, antes de tudo, eu queria trazer, né? Por que eu vou falar que isso é revolucionário? Primeiro, a palavra dividendos, todo mundo tem noção, ok? Do que é, né? Dividendos é o lucro que uma empresa paga através do mercado acionário, certo? Então, ela pega o mercado de ações, ele tem os dividendos, que é o retorno sobre disso. Sintético é justamente o que a gente pega uma solução financeira e transforma ela em dividendo. Ela não é puramente um dividendo, entende? Então, a gente sintetizou um produto e por isso que a gente chamou de dividendo sintético. É um produto que finge ser um dividendo, né? Não é finge, a palavra finge é feia, então, mas ela parece, né? Ela se torna um pagamento de dividendo através dessa estratégia. E outra, ela resolve um problema que ela traz previsibilidade para um cliente, sem contar a proteção. Então, imagina que é uma pergunta que a gente sempre vai fazer para os nossos clientes. Se você pudesse investir em ações sem ter o risco de perder o capital e ainda garantir um fluxo constante de renda, faz sentido? Você entra no mercado acionário,
não corre risco de queda, e se correr está protegido, e ainda recebe um dividendo mensal, um pagamento de prêmio mensal. Não é tudo que a gente gostaria de ouvir do mercado de ações? E eu vou provar para vocês que é muito mais alto do que o dividendo, o dividendo natural, vou chamar assim, tá? Ou o dividendo original. O sintético, ele gera muito mais rentabilidade para esse cliente. Então, ele vem com essa estratégia de trazer proteção e previsibilidade, coisa que não está acessível hoje para o brasileiro. Ele só está acessível, esse produto é um produto que existe desde a década de 50, desde a década de 60, desculpa, só que só os clientes ultra high lá, os grandes investidores americanos tinham acesso. E quando a gente acessa tanto a mesa de derivativos do JP Morgan e da própria Pershing, a gente descobre que tem esse mar de produto e, lógico, trouxemos isso para nós, que, de novo, né? Edrei, vocês estão fazendo isso porque vocês são bonzinhos? Não, porque a estratégia do Nila Banking é varejo. Então, eu vou pegar um produto de ponta e transformar ele em varejo porque a gente é bonzinho? Não, porque a nossa estratégia é essa. E lógico que a gente é bonzinho também, quer trazer isso para varejo. Joia? Então, eu vou mostrar para vocês, né, comparar dentro dessa estratégia de dividendo sintético, investir dentro dessa estrutura e comparado diretamente se eles estivessem investindo em ações. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que quebrar esse paradigma dos nossos clientes. O cliente vai investir em ações com segurança, aliás, com proteção, e ainda antecipar o dividendo que ele teria. Joia? Então, Ótimo. Investir no mercado de alta volatilidade com proteção e previsibilidade. Concorda que no mercado de volatilidade, no mercado de ações, você não tem previsibilidade. A gente não sabe se a ação vai subir ou vai descer. Não sabe quanto será pago de dividendos. Aqui a gente consegue trazer isso para o nosso cliente e criar, inclusive, uma renda. Qual que eu quero tentar, e hoje, que eu vou apontar para vocês, eu não quero entrar na parte muito técnica do negócio. Até porque... Sorry, excuse me. Edrei, eu queria saber se isso que você está explicando é bonds? Não. O lado do fundo só estava escrito bonds lá, mas é por causa da tela de fundo. É trusts? Também não. Eu vou mostrar. É um produto diferente, né? Trust é uma solução de planejamento patrimonial, e não é um produto financeiro em si, tá? Não, e o bond, sim. Mas surgiu mesmo. Não, beleza. Então vamos continuar, beleza. Então, imagina assim, qual que é a lógica? Eu não vou entrar aqui no dado técnico, tá? Até porque eu demorei 3 meses para entender, e mesmo assim, para tentar esmiuçar o negócio técnico, e quanto mais eu me aprofundava, mais complicava uma apresentação, para que o nosso papel é facilitar a vida do cliente. Não adianta a gente fazer um monte de venda técnica e no final ele achar que a gente está só enrolando um monte de siglas em inglês para empurrar um produto para ele. A ideia é simplificar. Tá? Okay. Então, que a gente, qual que lógica a gente quer trazer para esse cliente? Primeiro, fugir da oscilação do mercado. O cliente, ele não quer perder dinheiro com queda inesperada. Então, a gente vem, ele nasce esse produto fugindo disso, tá? Essa é a base desse produto, fugir da oscilação de mercado. Lembra? É um produto que tem mais de 50 anos, ele foi evoluindo com o tempo. Então, eu vou usar uma palavra aqui, mas isso não é um COI, tá? Não é. Lá fora, aqui no Brasil, o COI é um produto que é um produto bom, mas ele é injustiçado, foi muito abrasileirado e prejudicou muita gente, mas lá é chamado de nota estruturada, não é um COI. Então, o que lá na década de 60 os americanos queriam? Ter um produto que protegesse ou diminuísse a oscilação de mercado de determinada ação. E ele foi desenvolvendo, então, essa estrutura de nota. O que é? Depois, no segundo passo, quando ele fala, ok, eu consegui reduzir a oscilação, agora eu posso gerar uma renda através dessa estrutura? Gerar uma previsibilidade de receita? E eles conseguiram. Então, a nota estruturada, imagina como se fosse um elevador, né? Trouxe essa analogia para vocês. Se o cliente ele quer alcançar um bom patamar de investimento nas ações, imagina que o mercado de ação seria uma escada. Ele vai subindo degrau por degrau. E nesse meio do caminho ele pode escorregar, ele pode trupicar, ele pode cair, que acontece, faz parte do risco do mercado de ações. Né? Risco de mercado, ela subir e descer. A nota estruturada, não. Ela funciona como um elevador. É mais rápido, é mais seguro e mais eficiente, porque entrega isso num custo menor e numa velocidade mais curta.
E ainda, brinquei aqui, né? Recompensa mensalmente pelo passeio. Então, o papel da nota, ela encurta o papel né? Ela foi feita para encurtar o papel ou o acesso do cliente. Aí, um segundo aqui, acho que tem consultor querendo entrar. Ah, não. Deixa eu só ver aqui, que senão tem gente batendo aqui na porta. Ah, tem, tá vendo? Tinha gente aqui aguardando autorização. Voltou? Sim. Então, a nota estruturada, ela vem para ser essa ferramenta para facilitar o acesso e proteger o patrimônio ou o investimento dos clientes lá na década de 50. Lógico, ela foi evoluindo, na década de 60, desculpa, ela foi evoluindo e é a estrutura que nós temos hoje. Então, dentro dessa solução, o que ela é por trás disso? Ela é uma opção, ela é um derivativo, ok? Então, ela é uma estratégia de investimento que usa a ação como base. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo o que é o mercado de futuros, derivativos, que aí a gente precisaria de pelo menos mais 12 aulas de derivativos. Quem estudou para investimento sabe quanto isso é complicado. Mas ela utiliza o lastro da ação como base. Então, é como se você literalmente tivesse ação, mas é um papel que imita o desenvolvimento, sabe, é uma imitação. Então, você tem uma ação ali da Apple, esse papel derivativo, ele cria um espelho e imita tudo que essa ação da Apple acontecer, só que com algumas ferramentas de proteção. Por isso que gera essa estratégia, tá? Essa solução financeira. E lógico, permite você, em vez de comprar a ação diretamente, você vai através desse papel contratar e comprar e capturar os ganhos. É a mesma coisa que tivesse nas ações, só que através desse derivativo que é esse espelho. Tá? Então, numa ação tradicional, o cliente ou o investidor, ele só vai receber os dividendos se a empresa decide pagar, certo? A gente comprou a ação da Apple. Se a Apple decidir que este ano ela não vai pagar dividendos, nós não recebemos dividendos. Está previsível isso em contrato. Todo acionista sabe disso. Se a empresa decide, este ano eu não pago dividendos, eu vou reinvestir esse capital e vai todo mundo ficar a ver navios. Isso pode acontecer. Mas imagina se você tivesse essa mesma ação e mesmo que a Apple resolva não pagar o dividendo, você estruturar o seu dividendo. É isso que a gente, e de forma consistente e previsível. Então é isso que essa estratégia permite, né? Criar um mecanismo de pagamento, né? De prêmio, de cupons fixos, simulando os dividendos, independente da política da empresa. Joia? De novo, isso aqui é um produto de mercado financeiro, de derivativo, de mercado de opções, que estrutura essa solução, tá? De novo, eu estou sendo muito... eu não vou usar superficial, porque a gente cavuca um pouco mais, mas não é tão aprofundado, porque ia complicar muito. Ia ficar muito técnico e no final do dia nem a gente ia entender e no final do dia a gente não ia conseguir vender. Então a gente precisa ter só noção do macro, de como funciona o papel, para a gente conseguir explicar isso para o nosso cliente. Mas isso daqui a gente nem entra em detalhe com o cliente, tá? Isso daqui eu estou entrando explicando para vocês entenderem a fundo como é que chega essa solução. Tá? Até aqui a gente nem começou a falar do produto em si. Eu estou explicando como é que ele é construído. Joia? Então, o que esse produto ele busca entregar para o cliente? Primeiro, um fluxo de caixa mensal fixo. Ele gera previsibilidade. De novo, eu tenho clientes, não sei se o Ale está aqui já, mas o Ale é um consultor e ele comprou essa nota, ele investiu nessas notas só para ele testar. E está todo mês caindo lá em reloginho a opção dele lá, o fluxo de caixa dele lá, ou o dividendo. Tá? Num outro ponto, é gerar uma proteção do capital. Ela é parcial, não é 100%. Até porque não faz sentido proteger 100%. Então, você protege dentro de uma margem que você permita oscilar. E o melhor de tudo, sem complexidade de gerenciamento. O cara não tem que ficar sabendo se ele tem momento de comprar ou de vender a ação, se ele está com medo, quanto que vai sair. Já tem a previsibilidade. Quando ele entra, quando ele sai, quanto ele vai receber de dividendos e quanto está protegido. Acabou. É só acompanhar. Joia? Alguma dúvida até aqui? Só uma dúvida, Edwin. Se você faz uma previsão de um ano, certo? Vai tirar com um ano, ok? Correto. É mensal, tá? Você tira todo mês. Ah, tudo bem. Tira todo mês o dividendo. Correto. Mas se eu quiser tirar a ação, tirar tudo.
Aí, sim, você coloca prazos. Aí a gente pré-define esse prazo. Vai ter contratos que vão vencer em 6 meses, em 12 meses ou 18 meses. Tá. A gente sempre vai optar pelo curto prazo, tá? Então, de 6 a no máximo 18 meses, nunca mais do que isso. Ok. Tá? Eu vou explicar isso mais para frente aqui para vocês. Então, ó, o que eu quero trazer para vocês de forma simplificada? Imagina que a gente chega, e é sempre com o JP Morgan, a gente usa uma ferramenta do JP Morgan, que é a estruturadora de derivativo deles, tá? Chama Privatan. Essa Privatan é a empresa que é responsável por estruturar as notas deles. Então, imagina que a gente chega para o JP Morgan e fala assim, JP, eu gostaria de comprar Apple, Amazon e Facebook. Porém, eu gostaria que você me protegesse. Eu queria ter uma segurança que se eu quero comprar esse papel por 12 meses, porém, eu quero que você me proteja que se cair até 50%, você me recompra no final de 12 meses ao 100%, ao valor que eu paguei. Então, se eu paguei $100 por ação, mesmo se no final de 12 meses esse papel, o mercado está cotado a $60, você me garante os $100. O JP Morgan falou assim, Roberto, eu gostei, mas vamos colocar algumas regras. Então, se você for comprar o papel a $100, eu te garanto, então, que eu recompro ele daqui a 12 meses a 100. Então, mesmo que ele caia até $50. Então, se ele cair até 50%, eu coloco em contrato que eu vou te pagar os $100. Ele pode estar custando 50 lá em dezembro, mas eu te pago 100. Porém, contudo, entretanto, se esse papel passar de 120%, o restante é tudo meu. Então, ó, até 120% é seu, e tudo que superar os 120 é meu. É um acordo justo, não é, gente? Eu te protejo na queda, e se passar de 120, a diferença é minha. Concorda que é quase uma aposta? Sim. Ok. Então, fizemos essa aposta com o JP Morgan. Aí você imagina que o JP Morgan pega essa aposta, então eu, JP Morgan, apostei com o Roberto, e ele coloca no portfólio dele aqui, ó. Gente, tá aqui. É como se fosse um mercado aberto, tá? Como se fosse como é que chama? Um mercado livre de opções. Aí ele coloca lá, aí sei lá, um outro banco, o BNP Paribas, falou assim, nossa, eu gostei dessa aposta que o JP Morgan fez com o Roberto Carlos. Aí ele chega pro Roberto e fala assim, Roberto, vem cá, vamos fazer o seguinte, você me vende essa aposta, me passa essa aposta que você fez pro JP Morgan, só que assim, o que eu vou fazer? Eu vou travar já essa rentabilidade para você. Eu te garanto um prêmio de uma rentabilidade, vamos colocar assim, de 14,40 nesse ano. Então, nesse período de 12 meses que você for ficar com o JP Morgan, eu te pago 14,4 por esse produto, por esse papel que você tem com ele. E mantém a mesma regra. Se o papel chegar até 50, queda de 50, você vai ter o retorno do principal de 100%, só que você não tem mais do que isso. Você vai ter o seu 100% mais os 14,4 que eu vou te garantir através de um pagamento mensal de 1,2. Vocês entenderam isso? Em resumo, mais ou menos? Espera que tem gente chegando. Vocês entenderam como funcionaria essa aposta? Qual a relação entre esse 120% que o JP Morgan me ofereceria e esse 1,2 ao mês? Como é que ficaria essa relação? A zero, ela acaba. Essa aposta você transferiu para o outro banco. Você está vendendo essa aposta que você fez com o JP Morgan por 100% do capital investido, com 50% de proteção, mas fixou em 14,4. Você não ganha mais do que isso. Mas na alta também não ganha mais nada, né? Correto. Não. Inclusive, se o papel no mês seguinte bater 14,4, ele desmonta e você recebe o principal de novo. É isso aí. Vocês entendem? Gente, pode perguntar. Isso daqui tem que estar... Eu estou tentando simplificar para vocês, só para vocês entenderem como é o que o cliente vai perguntar. Mas como é que esse milagre acontece? Não é milagre. Deixa eu só ver se fica claro para mim. Então, lá no Morgan teria 1,2, 120%, quer dizer... Não é garantido lá. Lá não é garantido. Perfeito. Ele pode subir, né? Isso aí. Lá é o se.
Então, lá, Fechou. com o JP Morgan, você colocou assim, ó, se cair até 50%, o JP Morgan te cobre o 100%. Perfeito. Se chegar acima de 120, 20 é para você e a diferença é para o JP Morgan. Mas pode ser que no final do ano esteja 101. Você só saca 1% de rentabilidade. Tá, eu caí de Entende? 20 para 14, mas eu tenho 14 garantido. Correto. E Perfeito. antecipado, que eu vou te dar 1,2 ao mês. Esse é o pulo do gato. Você trava a rentabilidade anual e recebe ela mensal. Mas E o nesse, melhor primeiro, ainda. Hã? mas nesse primeiro contrato que eu fiz com a JP Morgan, ela vai colocar 1,2 de dividendos para mim mensais. Não. Não. Com o JP Morgan, não. O primeiro contrato, o JP Morgan fala assim, ó, quem perguntou? Gabriel. Gabriel, ele fala assim, ó, JP Morgan, ô, Gabriel, com o JP Morgan, eu só vou travar a queda e limitar a alta. Esse é o primeiro contrato que você faz. Só a Depois vocês vão ver que é proteção do tudo papel, online. então. Hã? Aham. Só a proteção do papel ali. Correto. Aí um outro banco vai olhar isso e falar assim, putz, eu gostei desse papel que você fez, hein, Gabriel? Essa aposta que você fez, esse negócio que você fez com o JP Morgan. Faz o seguinte, dá esse papel para mim e eu te travo, eu te garanto o seu principal dentro das regras, só que em vez de você ter a alta de 120, eu vou te travar em 14,4. Você Então, sai do aí- si para ter a certeza. Aí já é um esse outro contrato- banco. Beleza, esse contrato com o JP Morgan, várias pessoas fizeram. Aí eles vão pegar e jogar lá no Mercado Livre de opções, de Isso, derivativos, no beleza? balcão. Aí vai chegar, os bancos vão estar olhando e falar, eu quero esse aqui eu te dou 13%, esse aqui eu te dou 14%. Isso aí. Pronto, me Perfeito. travou e eu continuo com a garantia de 50% até 50% e até 120%. Não, a 120 não. Agora Não, você eu está falo assim, limitado só a no 14. 14,4. Entendi, beleza, perfeito. Agora sim, matou. Tá? Então a gente sempre vai estar limitado a isso. Então, o que a gente quer mostrar? Porque eu vou criar um fluxo de caixa num período de 12 meses, aí é até um investimento de curto prazo. Ele vai investir no mercado acionário com uma proteção de queda de até 50%, garantir o 14,4 ao ano e receber um dividendo mensal de 1,2. Que ele antecipa isso mensal, né? Joia? Beleza. Vamos ao exemplo. Desculpa, só uma dúvida, não sei se você já falou sobre isso, que eu cheguei atrasado. Esse cupom, eu consigo reinvestir nesse mesmo papel? Não no mesmo papel. Uma estratégia que o próprio Alexandre... Você está aí, Ale? Não, né? Não está. Você consegue, por exemplo, ele está reinvestindo no saving, porque o que acontece na sua conta, eu vou adiantar agora para vocês, mas eu vou usar esse exemplo agora, quer ver? Olha só. Então, vamos lá. O Gabriel montou o papel com o JP Morgan. O Gabriel falou assim, JP, eu quero Apple, Amazon e Facebook. Eu sou um cara tech, adoro essas empresas, e eu sei que esse papel é um papel que eu quero entrar. O JP Morgan falou assim, olha, Gabriel, o preço médio dessas ações são $100, essa combinação, tá bom, gente? Isso daqui é um número aleatório, tá? O preço delas de verdade é totalmente diferente, mas aqui é só para ter uma referência. Então, o preço médio delas é $100, tá bom, Gabriel? Então, o Gabriel falou assim, tá bom, gostei, vou colocar $100 mil de investimento. Eu quero um prazo, eu não quero ficar muito tempo, então eu quero 12 meses. Como eu sou mineiro, sou conservador, protege 50% de queda. Então, se no final desse período de 12 meses, imagina que o Gabriel está fazendo esse negócio no dia 1 de janeiro. Então, lá no final do dia 30 de dezembro, o JP Morgan, se esse papel aí estiver custando $50, você vai me devolver os meus 100. Joia? Esse foi a aposta. Aí, o Santander, Europa, olhou para esse papel e falou assim, Gabriel, gostei, eu sei que você é rapaz conservador, você sabe que esse papel vai dar certo, eu vou te pagar 14,4 garantido nesse papel. Então, você deixa de ganhar para cima dos 120, né? Deixa de ter o ganho em excesso, mas eu te travo em 14,4. Gabriel, esperto, falou assim, cara, eu prefiro ter a certeza de 14,4 do que o se vai superar 120 ou não. Fizeram, então, um contrato e fizeram essa aposta. Tudo isso é de forma online, tá, gente? Quando vocês olharem, ou quando a gente joga o papel, já tem o banco cotando, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Não é aquela coisa tipo, tem que esperar um mês, vai pro balcão. Não, é tudo automático. Então, começou. O Gabriel injetou os $100 mil lá no Nilabank, bonitinho. De novo, então a ação, ele comprou, concordam que ele pagou, as ações estão valendo $100 em janeiro? Espera aí que entrou mais alguém aqui.
Ok? Ok. Certo. É. Ó, o Alexandre entrou agora. Depois eu vou... Ale, eu tô usando você como meu testemunho, tá bom? Eu ouvi meu nome, por isso que eu entrei. Boa noite a todos. Pelo atraso. Ouviu lá do grupo. Ó, peraí, então tem alguém... Minha orelha coçou aqui. Então, aí o exemplo. O Gabriel, então, topou o papel. Ele entrou no papel. E aí, ok, janeiro, esse papel está custando $100. Ok? Então, o que acontece no final de janeiro? O Gabriel vem e recebe os 1,2 sobre os $100 mil. Concorda? Que é o valor que ele investiu? Sim. Ok. Então, cai lá na conta dele $1.200. No mês seguinte, o papel caiu para 95. Porém, tem uma vantagem. Ele vai receber os 1,2 sobre os $100 mil. Mesmo se o papel dele está valendo... Concorda que o papel aqui está valendo $95 mil aqui? Correto. Aham. Só Papel que ele perdeu. vai ganhar sobre os $100 mil. É sempre sobre o valor fechado. Nossa, maravilhoso. Você concorda aí? Até fiz um cálculo aqui. Nota que nesse mês já não é mais 1,2, é 1,26, que ele ganhou 1.200 sobre 95. Estava 95 papel. Correto. E aí vamos pensar num cenário bem ruim. O papel vem caindo. Então, ó, veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, veio caindo o papel, ó, 91, 88, 67, e veio recebendo bonitinho os $1.200. O papel ficou abaixo da barreira de proteção. Lembra que o máximo de proteção era 50%? Sim. Se o papel ficar abaixo da barreira, o dividendo interrompe. Faz parte da aposta. Então, ó, junho, o papel ficou 49, recebi 0 de dividendos. Julho, o papel caiu para 48, recebi 0 de dividendos. Mas em agosto, o papel voltou à barreira de proteção a $51. Todas as apostas, né, tem um negócio, eu não vou usar a palavra aposta, né, todo o contrato, ele tem um negócio chamado memória. O que quer dizer? Desculpa interromper, gerou uma dúvida. Posso? À vontade. Não está travado no 1.4 aqui, no 1.2? Aqui, 1,2, Não, isso. aqui no 7,06 aqui. Você pagou em agosto. Ele não está travado no 1.4? 1,2, né? 1.4. Ele vai pagar essa rentabilidade de 7%? Ele não está travado no 1.4? Não. Aí Não? é que tá. Por quê? Ele tem um negócio chamado memória. Então, o que acontece? Se no mês seguinte que ele voltar à barreira, ele devolve todos os dividendos que ficaram sem pagar. Ah, tá. Então, ele recebe em acumulado aqui, no mês de agosto, os dividendos que ficou pendente em junho, julho e somado de agosto, $3.600, de uma única Então vez. ele não deixa de receber, apenas recebe na data futura. Correto. Desde que volte, desde que seja dentro do período que ele colocou. Por exemplo... Aqui você deu exemplo de dois... Você deu exemplo de 2 meses, junho e julho abaixo. Vamos dizer se fosse junho, julho, agosto, setembro. Ainda assim teria essa memória de 4 meses? Por exemplo, ele poderia ter, vamos lá, ele colocou janeiro. Em janeiro, esse papo, sei lá, dá uma catástrofe, ele cai para 49 em fevereiro. E ficou até outubro abaixo dos 50. Em novembro ele volta, recebe o mês, todos os meses. Tem casos que eles mostraram lá pra gente de que ficar 18 meses sem pagar dividendos. Um papel mais de longo prazo. No 19º mês, pagou todos os 18 para trás. Quando o papel voltou para a barreira. O ponto escuro aí é se, pouco provável, se ao longo de todo o período, vamos lá, 12 meses, tivesse ficado abaixo de 50, ele perderia tudo. Correto. Só que aí entra um ponto. Se a gente busca no mercado hoje, aí lógico, a gente também não é besta, né? Vamos investir em ações que tenham estrutura, né? A gente não vai fazer muita aposta. Mas pegar ações que oscilaram menos de 20% no ano. Você entende? Que fique dentro da barreira, que tem esse estudo também, tem esse crash test aqui que a gente chama, que a gente olha para trás e espera assim, esse pacote de Amazon, Facebook, Amazon e qualquer outro, e Apple. Se eu voltar no passado, quantas vezes no ano eles caíram mais de 50%? Aí vai falar assim, ó, em 20 anos,
só caiu uma vez. Ou nunca tiveram uma queda superior a 50% em todo o período que eles estão listados. Traz segurança, não traz? Quer dizer que isso não vai acontecer no futuro? Lógico que não. Pode acontecer que no futuro aconteça. Mas a probabilidade, a chance é muito pequena. Entende? Muito bom. A gente resume, reduz o risco em cima disso. E aí, em dezembro, então aí volta, recebe tudo em agosto acumulado, continua dentro do papel, 53, 59, 60. Em dezembro, o papel está 61 no mercado. Putz, tudo bem, já ganhei uma baita de um dividendo, certo? Só que por contrato, ele vai receber os 100, não os 61. Então, o cliente recebe os 100 mil dólares de início. Concorda que se fosse no mercado tradicional, ele teria 61 mil dólares aqui? Isso. Sim. Ele Não recebe teria recebido os dividendos mensais. e nem teria, né? No tradicional, ele não teria recebido os dividendos. Que eu vou mostrar isso mais para frente. Seguro de 50% que ele tem. Correto. Então, o cliente, ao final do contrato, ele recebeu 14.400 dólares de dividendos, e mesmo com a ação tendo caído 39%, ele vai receber o valor principal de novo. Num período de 12 meses. Entenderam isso? Tá claro? Perfeito. Sim. Perfeito. Andrei, Sim. é correto afirmar, então, que dezembro é o mês decisivo aí nessa estrutura aí, né? Tanto para o bem quanto para o... Sim. Você diz ele já recebeu todos os dividendos. Então, por exemplo, se chegou em dezembro, o papel, em vez de cair, vamos lá, isso é legal, boa pergunta, Helena. Em junho, ele não caiu nem em junho nem em julho, ele veio pagando bonitinho. Mas em dezembro, o papel ficou abaixo da barreira de proteção. O que pode acontecer? Primeiro, ele recebeu os dividendos até aqui, em dezembro ele não recebe o dividendo, só que está encerrando o contrato. Então, se o papel ficou abaixo da barreira de proteção, ou o cliente resgata, aí sim, sem a proteção, então ele resgataria 49, ele resgataria 49 mil dólares, certo? Ele não resgata os 100, porque ele está fora da barreira. Mais o dividendo. Correto, mas aí ele tem uma opção. Ele fala assim, peraí, mas o Gabriel falou assim, que ele que fez a aposta no início. Então, mas peraí, eu acredito nesse papel. Então, eu não vou... Concordam? Tem uma máxima, né, de consultores financeiros. Quando você está no mercado de ações, você só perde se você vende o papel, certo? Até lá, o papel ele está desvalorizado. Você não realizou a perda dele. Então, o Gabriel fala assim, peraí, mas eu acredito nesse papel a 49. Eu sei que ele vai voltar ao preço de 100. Aí você vira pro banco e fala assim, olha, então faz o seguinte, não me dá os meus 49, me transforma tudo em ações de verdade. Me dá isso em ações, porque quando for subir de novo, me dá essa custódia dessas ações, que quando subir, aí eu vendo essas ações e recupero o meu capital. Isso pode acontecer. Poderia também acontecer, nesse contrato aqui foi um contrato de 1 ano. Uhum. Se em dezembro eu vi que não está bacana para mim, eu falo, cara, posso renovar o meu contrato para 18 meses e dar continuidade às mesmas condições? Não. Aqui não. Tecnicamente, uma vez montado o papel, ou a gente ele desmonta e faz um novo, mas não dá para renovar esse contrato. Ele tem limite. Isso é bom, porque eu não tenho obrigação de estar vendendo a 49, posso dar continuidade com o papel. Correto. Você fala assim, não, me dá o papel, eu vou esperar. Porque tem contrato, subir. No contrato de opções, eu sou obrigado a vender. Até porque se tiver 61, eu vou receber 100, né? Então, assim, isso aí. Tanto faz para mim, se é isso? Correto. Você só não vai receber o 100 se tiver abaixo de 50. Tá. E se tiver 180? JP Morgan ficou rico, é isso? Não. O que acontece nesse caso? Se a ação aqui, vamos lá, vamos falar que em março o papel bateu 120. Aqui, porque, ó, independente do valor do papel, você vai receber os 14,4, certo? Você trocou se ele for crescer pela certeza dos 14%. Concordam? Sim. Sim. Então, dentro desse cenário, se o papel já extrapola os 114, o próprio papel ele desmonta sozinho. Então, por exemplo, chegou em março, ele bateu 114%. Concorda que o Santander já perdeu essa aposta? Já ganhou essa aposta, aliás? Isso.
que ele faz? Ele fala assim, Gabriel, obrigado, mas a gente encerra o papel aqui. Eu vou te devolver, então, em março mesmo, ele vai receber os 100 mil dólares de volta, aí tem que fazer um novo contrato. Porque aí eles chamam de encerramento antecipado, que pode acontecer, tá? E é obrigatório. Isso é obrigatório. E aí ele antecipa, só essa parte que eu não peguei, ele antecipa os dividendos para me receber os 14 mil dólares ou não? Acabou, encerrou o Não, ele contrato. só te paga o mensal. Então, por exemplo, foi em março, o papel estourou, você recebeu 3 dividendos de 1.200. Certo. Aí ele te devolve os seus Então, 100 mil, e aí a gente entra num outro papel. E aí pode fazendo isso sempre. E nesse contrato ele tem uma carência? Você diz carência para quê? Para receber Pra- dividendos? Para esse encerramento antecipado. Não. Normalmente a gente deixa, você pode colocar uma trava de vencimento antecipado de 3 meses. Tá. Então, olha, não pode encerrar antes de 3 meses. Em Normalmente janeiro- a gente coloca essa trava, tá? Em janeiro eu comprei a 100, se em fevereiro foi para 200, o Santander falar que vai encerrar, pega Ele meu só pode 100, depois minha do terceiro rentabilidade mês. do mês. Ele só pode fazer isso após o terceiro mês. Aí no terceiro mês ele já sozinho te paga o último papel, joga os seus 100 mil de volta na conta e bora fazer outro negócio. Bora fazer outro contrato. Edwin, esse 1.200 que eu recebo ao longo dos 12 meses, né? Somados vai dar 14.400. Correto. Aí vamos nesse exemplo que você deu aí, março chegou em 14,4. Encerra o contrato. Isso. Aí eu vou receber os 100 mil mais 14,4 menos os 2.400 que eu já recebi de dividendos? Não. Você vai receber só os 3 depósitos de 1.200. Mais os 100 mil. Mais os 100 mil. Tá. Então, você recebeu os dividendos, o contrato, apesar da gente olhar o contrato, a rentabilidade dos 14,4 anual, vamos dizer assim, que o negócio é ele te pagar mensal. Então, ele fala assim, o que vale mesmo é o mensal. O 14 ao ano é só para ele te dar uma referência. Uma referência, é. Correto, Aí, quando mas você o que fala vale é da os trava, 1,2 mês. quando você fala da trava da carência, você deu um exemplo aí, travar 3 meses. Eu posso travar 12 meses? Pode, mas aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, então, Roberto, eu não vou te pagar 14%, eu vou te pagar 5%. Entende? É um negócio. Então, você vai chegando num acordo para te extrair o máximo de rentabilidade dele e você também vai abrindo mão de risco, né, ou de previsibilidade para conseguir ter essa renda. Mas, senhores, de novo, eu sei que para alguns o mercado acionário é novo, isso do jeito que está aqui é um mapa do tesouro. Do jeito que está aqui. Com 12 meses, com previsibilidade, com vencimento antecipado de 3 meses, e com desse formato, qualquer investidor que se apresente isso, o cara já vai ficar doido. Edrei, posso fazer uma pergunta? Por favor. A minha dúvida eu achei interessante, na realidade tu vai montar, então, como se fosse um espelho da ação, só que a minha grande dúvida é o quê? Tu vai ter que ter 3 espelhos nesse caso, né? Porque tu vai ter 3 ações que são, digamos, as ações originais, correto? Correto. Digamos que lá aconteceu alguma coisa, Trump morreu e o mercado despencou só no Facebook e as outras 2 seguraram. Como é que fica essa questão? Se na média ela superar a proteção, segura. Normalmente a gente sempre deixa assim, se 2 já superarem a barreira, a terceira a gente desconsidera. Ah, eu entendi. Mas isso vai via contrato daí, já vai Vai tudo via acertado. contrato. Isso vai claro, inclusive, todos esses detalhes, por exemplo, a gente vai começar a disponibilizar para vocês pelo menos uma nota a cada 15 dias, para não jogar muito papel para vocês, ou pelo menos 2 notas. Então, eu vou falar assim, gente, tem uma nota de 6 meses, uma nota de 12 meses e uma nota de 18 meses. Por que a cada 15 dias? Porque, assim, isso daqui é abertura de mercado. A gente lança a aposta, o banco já fala, já quer de depósito. Ele fala assim, você me chamou para esse negócio, então você tem 20 dias para fazer o depósito. Senão a gente paga a multa, tá bom? Então a gente vai lançar isso, aí eu vou trazer todos esses detalhes. Olha, tá um papel que a gente comprou aqui, a gente precisa que as 3 fiquem acima. Ou não, esse papel só precisa que uma fique acima para manter os bônus. Tudo isso a gente vai entrando em detalhe, tá? Mas aí é papel por papel. Cada papel vai ter uma especificidade. Ah, perfeito. Muito obrigado. Então, a estrutura dos papéis, quem monta é o banco. É JP Morgan que vai estruturar lá a nota. Tem 2 caminhos. Eles tomam um contrato.
Quem tem interesse nesse contrato? Esse é de 12 meses, esse trava com 3, já vem um contrato pronto. É que assim, lembra que tem um balcão lá com um monte de nota? Aham, beleza. A gente também pode buscar uma nota pra gente e falar assim, cara, transfere pra mim essa nota e eu vou buscar alguém pra comprar ela. Isso dá. Que é o que a gente vai fazer. Tem de balcão, aí eu vou falar isso mais pra frente. Beleza. Tem a nota pronta e tem a nota que a gente pode estruturar sozinho. Mas está claro aqui para vocês, então, a questão do dividendo, a questão da variação do papel, quando paga e quando não paga. Aqui eu gostaria que vocês entendessem isso. Sim. E o final do período, lógico, que ele acumula. Então, no final do período, o Gabriel recebeu de novo. Ó, tá aqui, Gabriel, seus 100 mil dólares. Os 14.400 eu já te paguei anualmente. Concorda que ele vem recebendo todo mês? 1.200, 1.200, 1.200? Somado daria os 14,4, e o risco dos 39% de queda ele eliminou porque ele estava protegido. Certo. Ok aqui? Ô, Edrei, Ah, se por acaso o cliente quiser permanecer na primeira estratégia lá dos 120%, é possível também? mas aí ele compra, aí ele pode ficar no papel e acabou. Ele não precisa, ele abre mão da taxa. Certo. Aí Mas ele só o fica na trava do máximo 120. Ok. Tá, perfeito. Mas quando você faz o Sharp, quando a gente analisa, né, que você vai risco-retorno, compensa ele ficar aqui, travar nos 14. Se eu falasse para você assim, olha, Heleno, troca os 20 por 5%. Aí não. Você entende? Não faz sentido. Você fala assim, putz, mas por 5% eu não vou assumir que eu acredito que vai superar os 20%. Agora, 20 para 14, né? correto. Então, pelo risco, vale mais sentido você ficar na taxa pré-fixada. Legal, perfeito. Entende? Agora, um exemplo de uma estratégia comum. Um pobre coitado foi lá e falou assim, não, eu quero comprar ação direta. Então, eu vou trazer alguns pontos para vocês, tá? Valor de mercado da Apple, 243 dólares. Valor de mercado da Amazon, 224 dólares. Valor de mercado do Facebook, 716. Vocês vão entender por que eu trouxe esses valores. Então, alguém foi lá e comprou 100 mil dólares de cada ação aqui. Eu vou trazer esse exemplo para vocês, tá? Se fosse uma combinação, a gente ia fazer proporcional, mas é só para vocês facilitarem o entendimento. Então, o Gabriel falou assim, quer saber, JP Morgan, eu prefiro ir na ação da Apple. Então, eu fui lá e comprei 100 mil dólares em ações da Apple. Então, deu lá 2.430 ações. A Apple, ano passado, pagou 0,25 centavos de dólar por ação. Então, se você multiplicar, primeiro você divide, né? 100 mil dólares dividido por 243 vai te dar o número de ações. Então, você teria lá X mil ações. Se você multiplicar esses X mil ações por 0,25, você teria, com 100 mil dólares investidos, 102 mil de dividendos. Ao final do período. Fora, se a ação subisse ou descesse, o risco é seu. Mas o máximo de dividendos que você teria seria 102 dólares. Contra 102 dólares no ano, tá? Não é por mês, não. Se você tivesse... 114. Hã? Contra 114, quer dizer. 114 não, né? Contra 14.400. Que aqui eu estou em valores. Certo. Na Amazon, a Amazon não paga dividendos, tá bom? Só vocês terem noção. Ela custa 224 ações, ela nunca pagou dividendos. Então, ok, você teria 0 de dividendos na Amazon, se tivesse ido para o mercado pela estratégia tradicional. Se você tivesse comprado o Facebook paga o dobro que a Apple, paga 0,50 por ação. Porém, ele custa 3 vezes mais. Então, se você tivesse comprado os mesmos 100 mil dólares em ações do Facebook, no final do ano você teria 69 dólares de dividendos. Mostrando esse cenário para vocês. É ruim ou não é? Tá isso muito no mercado abaixo. tradicional. Se encerrasse meu contrato com um mês lá, eu já teria ganhado muito mais. Correto. Sem contar que quem comprou, se tivesse tido prejuízo, você teria você ia resgatar 61 mil dólares e teria recebido aqui nessa combinação 102 mais 69, 172 dólares. Agora a minha dúvida é mágica. A minha dúvida é onde está a mágica? Onde o banco está ganhando? Se o papel sobe, é tudo dele.
Isso você pode ter certeza. O banco está ganhando de uma forma ou de outra. Ah, com isso sim, mas Você entende? sim, Ele claro. não segura o papel, Vendo né? aqui que o papel da Apple tá $243, por exemplo, né? O final de 102,88, se o banco tivesse comprado aquele investimento, vamos supor, o banco comprou esse investimento aqui e ele ganhou só 102 dólares. Mas o banco não está olhando isso. O banco não está comprando pelo dividendo. Quem compra por dividendo somos nós, pobres coitados. Ou Warren Buffett. O banco está pensando no longo prazo, né? O banco está olhando, o banco está olhando, no nosso caso, ele está olhando a aposta. O banco acredita, se ele entrou nesse negócio, ele acredita ou que a ação vai estourar os 120 e de forma muito forte, ou que o papel vai estar abaixo dos 50%. Porque ele já te cobrou o prêmio. Você entende? Então, não se... E até aquele ponto, assim, não se preocupa em quanto o banco está ganhando. Ele está ganhando. O importante é, a gente está ganhando com esse papel? É um ganha-ganha? É um baita de um ganha-ganha. Você entende? Leva por este ponto. Teoricamente, ele vai usar o nosso dinheiro para alguma outra coisa. Correto. Então, ele precisa dos pila. E esse é o papel do banco. É onde ele ganha dinheiro, quando ele assume risco. Eu penso que o banco não vai ficar carregando essa posição ad eterno até o final do contrato, 12 meses. Gente, vocês lembram que ele já passou esse papel, já não está mais com ele. Esse papel já está com o Santander, vocês lembram disso? Depois, quando terminar isso daqui, aí passando a gravação, a gente conversa até sobre, por exemplo, esse negócio de passar o papel é o que aconteceu em 2008. Mas aí é uma outra história que eu vou trazer para vocês depois da gravação, só para não alongar isso muito. Então, olha, um cliente que foi para o modelo tradicional teve 8.341% a menos do que a nossa estratégia. Ou a nossa estratégia trouxe 8.341% a mais do que um cara teve do modelo tradicional. Andrei, uma dúvida aqui, ó. Se fossem uns dividendos aqui do Brasil, eu sou isento de imposto de renda, mas eu sendo brasileiro, tendo essa estratégia lá, se eu recebesse o dividendos tradicional, eu ainda teria que pagar a DARF, desse daí, o Carnê-Leão. Correto. Além desses R$102 ser menor, eu ainda tenho que pagar o Carnê-Leão dele. Porque isso eu sou brasileiro e também pago. Só que aí tem uma vantagem. E esse dividendo sintético que eu estou recebendo, eu tenho que pagar o imposto dele também? Não, porque qual que é a grande diferença do Nilabank no mercado? Todos os clientes investem com... Offshore. Correto. Inclusive aqui. Joia? Então, enquanto ele pode rodar, você pode rodar à vontade, isso daqui. Você pode, para os próximos 10 anos, você pode montar uma estratégia para ir aumentando. Nesse período, você não precisa. Você vai estar, lógico, dentro da nossa estrutura, né? Beleza. Ótimo. Então, tá claro para vocês essa diferença do modelo tradicional e do modelo de sintético? Como E, de novo, gente, quando eu ouvi isso, eu fiquei abismado, tá? Eu não acreditei também. Por exemplo, não, tem alguma coisa aí, pensei igual que nem o Daniel, poxa, mas quanto vocês estão ganhando? Porque para eu estar ganhando 14, vocês estão ganhando muito mais. Mas o cara do banco falou assim, cara, esquece, é bom para você? Você está ganhando mais do que o mercado? Então esquece quanto o banco está ganhando. Só não pode ser se, por exemplo, se eu estivesse ganhando muito menos do que o mercado. Só que a gente está ganhando 8.300 acima do mercado. Não, a questão não foi... Não, eu estou dizendo que o cara disse para mim, não só... Assim, na conta dos dividendos não batia, porque o banco não ganharia. Aí você entrou com a estratégia do papel. Tem uma estratégia que não é essa de dividendos, ele tem uma estratégia distinta, ele pode mover esse dinheiro de várias formas e tal. Correto, ele vai rodando esse papel. Beleza, aí ficou tranquilo. Andrei, Joia aqui? Na sua visão, assim, até uma pergunta meio leiga, né? Mas na sua visão, por que um cliente optaria pelo mercado tradicional ao invés do sintético? Então, primeiro... Se ele tem as duas opções, né, de escolha, digamos assim. Olha, primeiro, Você teria pelo teto? Não, quer ver, assim, entregando a minha idade, eu estou desde 2005 no mercado financeiro, vai fazer quanto? 20 anos, né? Eu trabalhei no private do Itaú, do HSBC,
Cara, eu nunca tinha visto esse troço. Você entende? O cliente vai no tradicional porque ele não tem acesso. Isso daqui até Tem então... conhecimento, né? Não, e nem acesso. Perfeito. Isso daqui é do private E lá fora, gente, isso daqui é mais comum que andar para frente. É que nós aqui não temos acesso. Entende? E quando tem acesso, você acha que é um ticket de... A gente vou antecipar, é um cliente de $20 mil que vai acessar isso? Vão pedir $1 milhão para um brasileiro acessar isso daqui. Vocês entendem? Então, é isso que a gente está querendo propor. Lógico, como é vocês estão fazendo $20 mil porque vocês são bonzinhos? Não, porque quem que é o nosso foco? É o varejo alta renda, não é o cliente bilionário. Se o cliente bilionário quiser entrar aqui, gente, não recusa ele não, né? Pelo amor de Deus, aceita. Mas o nosso foco, a nossa estrutura, a nossa proposta, ou até mesmo a nossa missão, é trazer isso daqui para o varejo, alta renda. Então, eu tenho que ter tickets que representem isso. $20 mil hoje, né, com o dólar caindo, e aproveitem, hein, o dólar está caindo, e vai subir de novo, não esquece do Nila Savings, tratem de mandar mais dinheiro para o saving lá, porque é para aproveitar essa queda do dólar. Então, $20 mil hoje, eu estou falando de quê? De R$120 mil? Até menos, né, cento e poucos. Com R$120 mil, o cara consegue ter, vamos lá, se for em reais, ele garante R$1.200 por mês aqui, né, se fosse em reais. Só que a gente tá falando em dólares. Isso daqui dá pro cara, dependendo, lógico, eu tenho um aspas muito grande no que eu vou dizer aqui, mas dependendo da forma como é montada, o cara pode montar a renda dele baseada nisso. Pega alguém com $1 milhão, o cara recebe 1%, são $10 mil. Isso sem contar a inflação, né? Não tem, tá em dólar. Então não é aquela... então, poxa, mas se ele tivesse 3 milhões, 5 milhões de reais e colocasse no Brasil, ele também teria 1,2% ao mês, porque a taxa de juros está 14%. Teria. Mas por que a taxa de juros está 14%? Porque a inflação está acima de 5%. Então, se ele ganha R$50 mil no Brasil, ele tem pelo menos ali, somado ali, devido à proporção, ele tem o poder de compra dele sendo corroído a R$30 mil. Aqui não, se ele tem $10 mil e multiplica por 5, ele vai ter os $50 mil. Joia? Foi perguntado aí sobre a questão da taxação do imposto, né? Uhum. Eu acabei não pegando. Nesse caso desse sistema aí, como é que fica aí? Por favor. Não, porque lembra, a grande diferença nossa do Nila Bank é e isso é a nossa bandeira no mercado, né? Todos os nossos clientes investem com estrutura patrimonial, desde o Nila Savings até a própria conta patrimonial. Então, isso permite o cliente ter vantagem fiscal, tributária, sucessória. Então, neste caso aqui, ele não precisa de antecipar impostos. Ele otimiza o ganho de capital dele. Ok. Tá? Então, aqui, ó, é um exemplo de, ao final dos 12 meses, o cliente com estratégia de dividendo sintético e o cliente no tradicional. O nosso cliente recebeu $1.200 mensais, teve 100% do capital protegido e de retorno, recebeu 14,4% só de dividendos. Aí entra uma estratégia que aí o nosso amigo, o Ale, você está aí ainda? Isso foi o Ale que me ensinou. Tô sim, André. O Ale falou assim, olha, pega o dividendo, se pegar o dividendo que eu recebo mensal e investir no Nila Savings. Ok, é uma estratégia que se monta. Se o Nila Savings entregar lá 0,8, 0,89 mensais, ao final dos 12 meses, né, se for somando as contribuições, ele salta de 14.400 para 15.122. Porque, de novo, como é que é o processo, né? O dividendo, ele cai numa conta dólar, que ela é parada, tá bom? Então, quando o seu cliente olhar o app, ele vai estar lá a nota, a MX, alguma coisa, uns nomes estranhos lá, vai estar lá um valor investido. Aí, todo mês vai aparecer numa conta dólar dele, $1.200. Esse dinheiro não rende, tá, gente? Só fica parado. Aí tem que pedir todo mês, transfere para o savings, e aí ele vai acumulando. Joia? Então, nota que pode chegar
ou até mais, né? A gente foi conservador aqui, ou pode chegar menos, também porque o Nila Saves oscila. Então, mais $15.120 nesse simulado aqui, contra um cliente tradicional, que no final de 12 meses perdeu $39 mil, recebeu só $172 de dividendos, perdeu parte do principal e recebeu 8.000% a menos de um dividendo que um cliente de dividendo sintético, ou dentro da nossa estratégia. Tá claro aqui para vocês? Bastante. Muito bacana, não Muito conhecia, não. Paulão, eu Boa juro para surpresa. você, eu fiquei, antes disso, eu fiquei pelo menos um mês treinando para tentar entender como funcionava, tudo que assim, que até eu também, eu sou mineiro também, né? Para acreditar nessas coisas é difícil. Mas quando vi funcionar, e a gente, sim, de novo, a gente apanhou bastante até entender processos, como compra, como vende, porque assim, né, a gente teve que aprender na marra, não foi fácil. Mas agora a gente tem essa confiança de que é um bom produto, tanto que a gente está trazendo aqui, tá? Para de pé, funciona e roda fácil. Qual que é o tipo de cliente? Então, para quem que eu vou ofertar isso? O primeiro ponto que eu achava, que eu falei assim, então, cara, eu vou pegar o meu investidor mais agressivo. O cara falou assim, não, você está errado. Esse produto não é para o investidor agressivo. O investidor agressivo, ele vai comprar ação direto. Por mais que ele não queira o risco, ele acha que ele vai bater 150% na ação. Então, ele é de risco. Agora, esse produto é para conservador e moderado. É para o cara que não quer perder. Ou que tem medo de perder. É para o cliente que quer ter uma previsibilidade. Todos nós queremos isso. Lembrando, o Brasil é um país rentista. Nós estamos acostumados com renda fixa. É ou não é? A gente está acostumado. A nossa taxa está quanto já? Eu confesso que eu já me perdi no 13 ponto alguma coisa. Mas deve estar mais já, né? Deve estar o quê? 14? Não, 13. 13,25. Aí, ó. 13 Então ainda. chega até o final do ano, bate 14. Anotem aí, hein? Então, notem isso. Isso daqui é um produto para o cara que quer ter essa tranquilidade. Num outro ponto, é justamente isso. Olha, qual o perfil desse meu cliente? Ele não quer se expor ao capital a risco. Pelo menos a risco extremo. E, de novo, né? No mercado financeiro, se a gente não corre risco, a gente não tem rentabilidade. Rentabilidade e risco caminham de mãos dadas. Se você quer mais rentabilidade, você tem que correr mais risco. Joia? Mas ele não quer, ele quer expor o capital a um certo risco, mas ele quer ter um rendimento superior ao tradicional. Ele quer um fluxo de caixa passivo. Gente, isso daqui é uma renda passiva. Ou pode ser definido como isso. Tem a proteção do capital. Ele sabe que o dinheiro dele, independente do risco de mercado, vai estar alto ou está baixo, ele tem proteção. Os investidores que gostam tem patrimônio, né, que são investidores que têm muito imóvel e querem diversificar, mas quem está acostumado a lidar, por exemplo, que não sei quem já teve cliente que gosta de ter um monte de imóvel, ele recebe os aluguéis. Se você vira para esse cliente e fala assim, vende tudo e vamos investir num fundo imobiliário, ou vamos comprar um mercado de ação, vamos investir no mercado, porque no aluguel você recebe 6% ao ano e no mercado de investimentos eu te garanto 15%. Mesmo assim, esse cliente não vem, porque tem um si no meio. Então, para esse cliente, você mostra, não, aqui não tem si. Você vai ter os 1.200 todo mês. Lógico, dentro da oscilação, mas é uma previsibilidade muito maior do que ele teria no mercado tradicional. E também, aí no nosso caso, eficiência tributária. Porque além da nossa estrutura fornecer benefício fiscal, é uma forma dele alavancar, né? Então, ele está tendo a renda e não está precisando antecipar os impostos. No aluguel ele tem que pagar o imposto, aqui ele já tem um imposto antecipado, nessa estrutura não. Mas não é por causa do produto, tá, gente? É por causa da estrutura do Nila Bank. Não se esqueçam disso. É o meio que a gente investe que permite isso, não é o fim. Então, aqui, como é que eu abordo, né, um cliente disso? Primeiro ponto, pergunta impactante. Aqui já é um treinamento de vendas, tá? De como é que eu vendo essa solução. Essa pergunta aqui vocês decorem, porque funciona. Se você pudesse investir nas maiores empresas do mundo, ainda e receber um dividendo previsível, sem a incerteza do mercado, e além de tudo, ter proteção de 50% do seu capital em caso de queda,
Você investiria? E aí, por quê? Aí você traz essa história. Ó, nós, Nila Bank, o que a gente descobriu? Que desde a década de 60, ou seja, mais de 50 anos, os clientes ultra ricos lá, os americanos, têm acesso à estratégia de investimento, que é segura e previsível. Então, ou seja, a gente não é gênio. Eu não sou nenhum cara que, uau, o Edrei foi ninja, ou o Charles, ou o João, ou o André lá da mesa, os caras foram ninja. Não. Cara, é Ctrl-C, Ctrl-V, como diria Faustão, né? Na arte, tudo se copia. Só isso. A gente não está inventando. Então, vocês inventaram isso. Não, doutor, isso daqui existe há mais de 50 anos lá nos States. Só que para a gente ultra rico. E agora a gente está acessando. Joia? Aí aqui a gente apresenta, né? Usou essas duas estruturas, apresenta tudo isso que a gente mostrou. Aí vocês vão ter o material, tá? Inclusive o material a gente já disponibilizou, se eu não me engano, senão eu jogo em seguida no grupo, junto com essa apresentação, que é a estratégia, tudo aquilo que a gente conversou lá atrás. Olha, a estratégia é essa, você vai comprar o papel a tanto, tem essa proteção, vai receber X% de dividendos, vocês já vão ter a lâmina do papel, da nota, tá bom? Então, vocês já vão saber o quanto ela vai render, como ela vai render, quais são os gaps, tudo certinho, tudo isso. E cada nota vai ter um treinamento rápido, meia horinha explicando a nota, tá bom? Já compra a nota estruturada, é isso? Já compra ela pronta. A gente não vai inventar, não, ela já está pronta. Vamos lá. Objeções, que alguns de vocês já fizeram, mas o cliente vai ter, que é as mesmas perguntas que vocês fizeram, os clientes farão. Tá? Tenho certeza disso. E se a ação cair mais de 50%? Como é que a gente minimiza isso? A gente olha o histórico. A gente vai só pegar ações que raramente ou nunca caíram abaixo disso num período. Ah, mas eu prefiro investir direto na ação. Ótimo. Mas para você investir na ação, o que você tem que ter? Conhecimento e tempo. Você tem os dois? Não, eu estou começando a investir agora. Então, para. Com a nossa estratégia... O Nila Bank, no caso, escolhe as ações e apresenta, ou o cliente escolhe no meio de algumas? Não. De início, esses pacotes já são o que o próprio JP Morgan vai disponibilizar para nós, da própria mesa. É Privatana, que é o sistema deles. Então, eu vou olhar lá, a gente vai olhar 3 papéis e vai trazer... O Charles vai fazer a seleção e vai trazer para vocês. Gente, ó, escolhi esses 3 papéis aqui. Perfeito. Dentro daquela limitação de prazo, rentabilidade, tudo. A gente vai ver também o que pode ser um bom papel, né? Claro. Não, beleza. Isso aí. Mas o cliente vai poder montar dele também, mas aí eu vou falar isso mais para frente. Então, com essa estratégia, ele para de se preocupar se a ação está subindo ou está descendo. Sabe o frio na barriga? Ele elimina. Quem aqui já comprou em ação sabe, né? Olha lá, começa a cair, começa a dar aquele medo, você entende? Então, aqui repetiu, né? E se a ação cair mais de 50%, aqui é os dados históricos, raramente sofrem quedas, é por isso que a gente olha. A gente olha o histórico da ação e se mesmo ela cai, foi comprovado que ela sempre tem uma forte recuperação. E a estratégia possui memória. Então, se ela cai mais do que 50% e volta no período, ele recupera todos os dividendos retidos. Que é aquilo que eu mostrei para vocês lá. Então, o que eu queria trazer para vocês? Falei assim, gente, até para quem conhece, para quem opera no mercado, gente, essa estratégia de investimento é muito fora da curva. É muito mesmo. Então, gostaria que vocês tivessem essa compreensão de que esse produto é da ponta na ponta da pirâmide. Só que a gente está conseguindo isso. A gente fez isso com a offshore, está fazendo isso para clientes de varejão de R$200 comprar título público americano e investir no S&P, e agora para esses clientes aí de varejo também alta renda, a partir de $20 mil, que eu vou mostrar isso para vocês, ter acesso a esse tipo de investimento. Joia? Não precisa ser cliente de conta patrimonial, nada. Ele pode entrar direto com $20 mil e investir na nota, tá bom? E a gente vai falar isso mais para frente. Então, mas esse é o ponto bem importante que eu gostaria com vocês. O produto que a gente tem na mão, de novo, né? Offshore é um baita de um produto, a conta patrimonial, o savings é um baita de um produto, mas isso daqui, gente, investir nesse mercado com previsibilidade e renda,
Isso não dá... não tem nada no Brasil que se compare a isso. Então, vamos aproveitar. Dados técnicos, tá? Aí entra isso que o Daniel me perguntou. Estratégias prontas. Então, o Charles vai lá, o André da mesa, sei lá, vai fazer, vou pedir, gente, ó, vamos lá. Estou nos 15 dias aqui, eu quero pelo menos aí 3 notas, uma de 6 meses, 12 meses e 18 meses, porque aí você faz o cliente escolher, né? Isso é legal, você dá o seu norte para o seu cliente. Você não pergunta se ele quer, você fala qual que você quer. Né? Você não pergunta se ele quer ou não. Qual das 3 você escolhe? E vai para o fechamento. Então, dentro de uma estratégia pronta, que a gente vai lá na prateleira do mercado lá e traz, o ticket mínimo será $20 mil. Então, vai chegar uma nota no colo de vocês aqui, a gente vai dar o treinamento, vocês vão sair, qualquer cliente com $20 mil vai poder acessar. Só que vocês têm um cliente que é ultra sofisticado. O cara é chique, investe no mercado, blá, 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 ele usa lá umas roupas maneira. Ele falou assim, cara, gostei, mas eu quero ter minha própria nota. Eu quero definir todas as regras da nota. Ele pode, a partir de $150 mil. Ele monta a própria nota. Então, ele vai escolher proteção, ele vai falar assim, pô, eu não quero 50% de proteção, eu quero só 30%. O que acontece quando ele derruba a proteção? O que acontece com o dividendo? Aumenta. Você entende? Com certeza. Sim. Então, eu vou mostrar um papel para vocês que está pagando 30% ao ano, só que ele tem 20% só de proteção. Enfim. Então sai daquele cliente moderado para o cliente... Porque aí já é o cliente sofisticado, tá? Tem que vender para o perfil certo, né? Senão... Eu acho que o principal seria, no caso, ele escolher qual a ação que ele quer, por exemplo. Esse daqui ele escolhe tudo, tá, Daniel? Do cliente de $150 mil, ele escolhe a ação, ele escolhe a proteção, ele escolhe o prazo, ele escolhe tudo, tá? Ele define tudo que ele quer. O banco também? Hã? O banco também? O banco também. Na hora, inclusive, vocês vão olhar, aí tem que levar o sistema de cotação para ele, porque, assim, dentro do próprio sistema, na hora, aparece qual banco está interessado na nota. Isso é online, lembra que eu falei? Eu vou mostrar para vocês. Então, na hora, vai falar assim, olha, o cliente, essa nota que você mandou, o Santander está oferecendo 18, o Credit Suisse está oferecendo 21, o BBVA está oferecendo 25, o Banco da Bolívia ofereceu 50. Aí ele escolhe, fala assim, não quero correr risco, não sei se o Banco da Bolívia vai me pagar, mas eu sei que o BBVA é um baita de um banco francês, vai me pagar, eu vou vender ele para ele por 25. Tá? Isso ele pode escolher. Inclusive, o cupom ele escolhe, o dividendo. Ou o quanto ele quer receber. Como é que faz, então, se esse cliente não é nem saving e nem é conta patrimonial? Qual que é o processo de abertura da conta? Ele abre a conta normal no app, não esquecem do código, só para a gente ver se ele aprova a conta. Aprovou a conta, o que a gente tem que receber em seguida? Vocês vão mandar um e-mail para o operacional Nila, com o quê? Com o imposto de renda dele, porque ele está mandando $20 mil, a gente precisa, e a lâmina da nota. Lembra, vocês terão 3 notas, pelo menos, na mão? Eu preciso saber qual que é. Então, tem lá o código da nota, ou você pode mandar, nota XMX, vai ter um código lá que vocês vão ver, ou já manda a lâmina, o cliente comprou essa nota aqui e vai investir 21, 22, 23, qualquer valor a partir de $20 mil, tá bom? Andrei, meu cliente pode comprar, ele vai investir $60 mil, ele vai comprar a de 6 meses, a de 12 e a de 18? Pode. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não. Comissionamento. Para ser justo para o cliente, toda nota tem um spread, certo? Que é o ganho da nota em cima, é o valor que a gente está vendendo, né? Ou que o cliente está pagando de prêmio por essa nota. Então, para ser justo com o cliente, a gente colocou uma regra, tá? Isso não é coisa de mercado, é uma regra Nila Bank, tá bom? Para a gente tentar ser mais justo com o cliente. Então, o spread da nota, que é o comissionamento, ele nunca é menor do que 4, porém ele nunca é maior do que 6. Normalmente ele fica entre 4% e 5%, tá? 6% também. Porque quanto menor o spread, o que é maior também? O dividendo. Joia? Então, como é que é o comissionamento das notas? Então, a primeira nota que você trouxer, que você fechar,
deu lá, o cliente colocou 100 mil dólares e o spread foi 5%. Então, o spread total foi 5 mil dólares. Você, consultor, fica com 50% desse spread. Então, recebe lá na sua conta Nila Bank, no mês seguinte, lá até o dia 15 do mês seguinte do fechamento, 2.500 dólares. Ponto. Todo cliente novo, você recebe 50% do spread. Se o cliente for rodando a nota, então, por exemplo, então eu sou o cliente, o Gabriel vendeu para mim, eu sou o primeiro cliente do Gabriel. O Gabriel recebeu 50%. Mas eu gostei tanto que eu vou pegar a segunda nota, fui para a terceira, para a quarta. A partir da segunda nota, fica com 35%, porque tem custo de time. Joia? Então, na segunda nota, cai de 50 para 35. E assim se mantém em todas as notas. Joia? Mas tem que ser a segunda nota para o mesmo cliente. Não é a segunda nota que você vende. Então, se você todo mês trouxer um cliente novo, você sempre vai receber os 50%. Se no terceiro mês, esses clientes, todo mundo compra uma nova nota, não é 50, é 35. Tá claro isso? Sim. Tem alguém aí? Sim. Opa, estamos aqui. Ué? Sim, estamos aqui. A gente está demorando a responder porque estamos fazendo conta aqui. Daí. Pelos meus cálculos, dá para ficar milionário com isso aí. Até o final do ano, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Travou o Edrei lá, pelo jeito. Sim, estamos ouvindo, Edrei. Caiu meu som, meu fone de ouvido caiu. Peraí, se o problema sou eu aqui. Eu estou conectado. Você não escuta a gente? É eu que não escuto ninguém, então. Poxa vida. Aqui tá normal. Aqui tá tranquilo também. Peraí. Oi? E agora? Agora sim. Beleza. Tradicional. Então, tá claro para vocês esse ponto? Sim, tá claro. Ótimo. Porque todo mundo for mudo, eu falei assim, putz, todo mundo desanimou. Campanha. Então, só para reforçar para vocês a campanha das notas, né? A gente está com o desafio do Nila Bank, que aí são desafios de curto... A gente está com 3 campanhas de premiação. Uma de curto prazo, de 90 dias, que é com o Nila Bank, que aí é premiação em dinheiro e ganha caneta. Premiação de médio, que é até metade do ano, que é para ganhar a pós-graduação lá na PUC, de Banking, Family Office e Investimentos. Ou o IBMEC aqui, que é o curso de Family Office do IBMEC, que é muito bom também, tá? Só que é curso, tá? É curso de extensão. O IBMEC, a PUC é pós-graduação. INSPER, mudou. Desculpa, é INSPER. Vou dar. Antigo, IBMEC. Tu é velho. Hã? Porque tu é velho. Tu é velho. Então, e a campanha de 12 meses, que é a nossa viagem lá para Dubai, Abu Dhabi e Catar, que a gente vai curtir no navio todo mundo. Tenho fé que todo mundo estará lá. Então, só para trazer aqui para vocês, então a gente tem até maio para fechar, né? A gente vai... a meta, né? O objetivo são 15 notas de pelo menos 20 mil dólares, ou por volume, né? 250 mil dólares, com pelo menos 5 notas, tá bom? Então, válidos até o dia 1 de maio, apurado até o dia 5, e será pago tudo o prêmio no dia, sem contar o comissionamento, tá, gente? Isso daqui é prêmio. Então, todo mundo que alcançar esse volume vai ganhar mais 3 mil reais, ok? E todo mundo que superar os 3, principalmente os 3 que superarem, além dos 3 mil, vai ganhar o primeiro lugar, que a gente vai chamar de President's Club, vai ganhar 5 mil reais, mais uma Montblanc Fine Liner Star Walker Blue. Olha que nome chique. Caraca, vou vender e comprar um Fuca isso aí, meu. Hã? Vou vender a caneta e comprar um Fuca aqui no Rio Grande do Sul. Tá nisso, se somar os dois dá. O segundo lugar, além dos 3 mil que já bateu o compromisso, mais 3 mil, e o terceiro mais 2 mil. Mas é todo mundo que superar, tiver um resultado superior ou às 15 notas com 20 mil, ou aos 250 com 5 notas.
Tá bom? Beleza. Então, peraí. Aqui eu me encerro. Deixa eu me achar. Pronto. Galera, quero agradecer a presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação, depois a gente pode continuar conversando, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Ficou mais alguma dúvida ou alguma observação? Não. Obrigado a todos. Podem ficar que a gente vai falar mais um pouco. Obrigado a presença de todos. Quero que vocês aproveitem. Então, olha, de novo, tem eu, tem o João, tem o Charles para isso. Oi? Eder, você acha que valeria a pena, de repente, fazer um backtest, como exemplo só, de forma que você pudesse apresentar também para o cliente, mostrando, olha, né, nessa situação você teria essa possibilidade de rentabilidade muito maior do que simplesmente comprar uma ação nua e crua, né, aguardando a valorização dela, esse tipo de coisa. Sim, inclusive o material da nota que você vai receber, ele já vem com backtesting, tá, Paulo? Ele já vem no relatório da nota, quando você receber a nota, o papel já vai te falar assim, Paulo, essa estratégia, se a gente tivesse voltado 10 anos, ela teria dado certo quantas vezes? X vezes. Teria dado errado quantas vezes? X vezes. Legal. Ela faz a própria nota já vem com esse backtesting, tá bom? Legal. Bacana, obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado pela presença de todos. Espera aí que eu vou...